Hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo, a Bolsa Argentina sobe mais de 145% em 12 meses. Eu vou falar de novo só para não ficar dúvida. A Bolsa Argentina sobe mais de 145% nos últimos 12 meses. É uma performance muito melhor do que teve a Bolsa Brasileira e até mesmo do que teve a Bolsa Americana nesse mesmo período. E tudo isso com uma inflação de mais de 100% em 12 meses também e com uma economia em frangalhos. E a grande questão, que eu tenho certeza que você também deve estar se fazendo nesse momento, é como isso é possível. E é exatamente isso que eu vou te contar no vídeo de hoje. E além disso tudo, tem uma lição muito importante que a gente consegue tirar dessa situação. Então fica até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Para poder te explicar o que causou essa alta toda, primeiro vamos dar um passo atrás. Para analisar a Bolsa Argentina, nós olhamos para o índice Merval, que é o índice de referência da Bolsa Argentina e é basicamente o Ibovespa deles. Quando a gente olha a composição do Merval, dá para ver que ele tem uma composição até relativamente parecida com o Ibovespa. É um índice que tem um peso muito grande de commodities, petróleo, setor financeiro, porém ele é um índice menos concentrado do que é o nosso Ibovespa. Sendo assim, ele é um índice parecido com o nosso, não tem nada de especial no Merval que justificaria essa alta exorbitante. O que justifica essa alta da Bolsa Argentina, mesmo com a economia do país em frangalhos, são alguns aspectos. O primeiro deles é que Bolsa não é PIB. Na Bolsa de Valores, nós encontramos as melhores empresas de cada setor, principalmente quando olhamos para países emergentes, países como Argentina e Brasil. Nesses países, geralmente, o mercado de capitais não é tão bem desenvolvido quanto nos países desenvolvidos. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito mais fácil para uma empresa fazer o seu IPO. Já no Brasil ou na Argentina, esse processo é bem mais complicado e bem mais caro. Por conta disso, nós só encontramos na bolsa aquelas empresas realmente grandes, consolidadas, que são líderes ou vice-líderes nos seus mercados. E quando eu falo que bolsa não é PIB, eu quero dizer o seguinte: pensa em um cenário de inflação muito alta, de economia dilacerada, como é o caso da Argentina. Nesse cenário, quem mais sofre, primeiramente, é a população. Mas depois da população, quem mais sofre são as empresas médias e pequenas. Essas empresas médias e pequenas são aquelas empresas que dependem muito do consumo interno, que não têm acesso ao mercado de capitais para se financiar, e são aquelas empresas que acabam definitivamente sucumbindo a esses cenários de crise econômica. Já aquelas empresas maiores, as empresas líderes, que são as empresas que estão na bolsa, elas têm acesso a um capital muito mais barato via mercado de capitais do que as empresas médias e pequenas têm usando os bancos. Além disso, muitas dessas empresas maiores são empresas que acabam exportando seus produtos, o que também gera a elas uma receita que essas empresas menores, que são mais dependentes do mercado interno, acabam não tendo. Portanto, enquanto a concorrência dessas grandes empresas, que são as empresas médias e pequenas, muitas vezes não sobrevivem a esse cenário, essas empresas grandes acabam cada vez mais consolidando o mercado e criando uma espécie de monopólio ou oligopólio em muitos mercados. Dessa maneira, tendo uma grande parte do mercado, essas empresas têm uma coisa chamada pricing power, ou seja, o poder de repassar os preços. Então, se a inflação está 100%, essas empresas que dominam o mercado, elas vão repassar a inflação de 100% nos seus produtos. E quem vai ter que pagar por isso é a população. As empresas não terão perdas por conta da inflação. Dessa maneira, mesmo com a inflação muito alta, essas empresas líderes que estão na bolsa, elas seguem sendo muito lucrativas, porque geralmente são empresas que dominam o mercado, ou seja, as pessoas têm que consumir delas, e elas têm o poder de repassar esse preço. Então, o consumidor vai ter que arcar com esse preço mais caro causado pela inflação. O segundo motivo que justifica essa alta da Bolsa Argentina é a própria desconfiança com o governo argentino. Se eu tenho dinheiro para investir,
eu tenho a opção de colocar esse dinheiro em títulos do governo, emprestar dinheiro para esse governo, que além de ser um governo extremamente incompetente e que levou o país a uma grave crise econômica, é um governo que tem um histórico de dar calote, de não pagar a sua dívida. E a minha outra opção é investir em ativos reais, empresas ou imóveis. Agora pensa comigo, com essas duas opções, tu vai emprestar dinheiro para um governo incompetente e que tem o costume de dar calote, ou tu vai comprar ações de boas empresas, líderes de mercado e que seguem crescendo mesmo com a economia combalida? Eu acredito que a escolha seja muito óbvia. E isso também acaba trazendo um fluxo a mais para a bolsa que ajuda a impulsionar os preços. E o terceiro motivo que justifica essa alta é o retorno real que a bolsa está entregando. Quando a gente pensa na Argentina, a gente pensa em uma inflação que bateu 103% nos últimos 12 meses. Porém, a taxa de juros na Argentina, a taxa básica de juros, ela estava até pouco tempo atrás em 75% e agora subiu para 78%. É uma taxa muito alta, sim, é um juro nominal muito alto, sim, mas ela entrega um juro real negativo. Por quê? A inflação está em 103% e a minha taxa básica de juros está em 78%. Se eu investir em um título governamental que me pague a taxa básica de juros, eu vou ter um retorno real de menos 25%. Porque a inflação vai estar comendo o meu poder de compra enquanto o meu dinheiro está investido nesse título. Já a bolsa tem a capacidade de entregar um retorno real efetivo, como nós podemos ver nos últimos 12 meses. A bolsa argentina entregou um retorno real de mais ou menos 47%. E esse cenário de economia combalida, inflação muito alta e bolsa performando muito bem não é exclusividade da Argentina. Na Turquia, o cenário é muito parecido. A Turquia chegou a ter uma inflação de mais de 85% em 12 meses. Hoje, essa inflação está na casa de 60% em 12 meses. Porém, a bolsa da Turquia também sobe mais de 140% em 12 meses. E os motivos que fizeram a bolsa da Turquia subir isso tudo em um ano foram os mesmos motivos que causaram a subida da bolsa argentina. O retorno real da bolsa, a desconfiança com o governo, o fato da bolsa não ser um retrato fiel do PIB ou da economia real, e também o fato de que na bolsa estão aquelas empresas líderes de mercado com capacidade de repassar preço. E eu quero deixar bem claro aqui que esse vídeo não é qualquer tipo de elogio à Argentina ou ao seu sistema de governo. Muito antes pelo contrário. Esse vídeo aqui, ele é educacional e ele serve para te entregar uma lição muito valiosa. A lição é a seguinte: nada te protege mais contra a inflação no longo prazo do que o investimento em bolsa de valores, do que o investimento em empresas que tenham pricing power. É exatamente isso. No longo prazo, o investimento em empresas te traz uma proteção contra a inflação mais efetiva do que a renda fixa, do que os títulos atrelados ao IPCA aqui no Brasil. Portanto, se eu invisto em uma empresa que tem pricing power, que tem o poder de repassar preços e é consolidada, eu vou ter uma proteção muito efetiva contra a inflação e eu vou ter um retorno, seja via valorização da ação ou até mesmo em proventos. Por isso que é muito comum, principalmente em países emergentes, em cenários de inflação muito aguda, como é o caso de Argentina e Turquia, a gente vê a bolsa cair muito forte quando começa a pintar esse cenário, mas depois de um tempo a bolsa dá essas estilingadas para cima. Porque acontece uma coisa que é chamada de catch-up inflacionário. O que acontece é que a inflação sobe primeiro, derruba a bolsa. Mas depois de um tempo, as empresas que têm o poder de repassar a inflação nos seus preços começam a aumentar o seu lucro, começam a escalar o seu resultado. E isso é o catch-up inflacionário, ou seja, a empresa busca a inflação dentro do seu balanço também. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Qualquer dúvida, mandem aqui nos comentários. Também não esquece de te inscrever no canal, ativar as notificações e também de deixar o like nesse vídeo para ele chegar no máximo de pessoas possível. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.